Você confere na edição de hoje do Jornal Rádio Universidade. Suspeito de matar motorista de aplicativo em São Luís segue foragido. Dia dos Namorados, pesquisa do Procon aponta variação de até 1.200% em preços de presentes. A partir de agosto, conta de luz ficará mais cara no Maranhão após revisão tarifária da ANEEL. Na Biblioteconomia, programa de educação tutorial da UFMA promove seminário para celebrar 36 anos de atuação. No esporte, Tubarão treina para duelo com Altos. Cavalo e Bode fazem ajustes para os próximos confrontos pela Série D. Inscrições para a Corrida São Luís 2025 seguem abertas. No comentário de Paulo Pellegrini, o que esperar dos times brasileiros na Copa do Mundo de Clubes? E no Rádio Opinião, o governo do estado prorroga inscrições para o #Pro. Programa de Residência Técnica Profissional com o assessor do trabalho da CETRES, Secretaria de Estado do Trabalho e da Economia Solidária, coordenador da iniciativa, Ricardo Gonçalves. Tudo isso e muito mais agora no Jornal Rádio Universidade. Jornal Rádio Universidade. Com Adalberto Júnior e Mayra Nogueira. Bom dia a todos. Bom dia, Mayra Nogueira. Bom dia, Adalberto Júnior. Bom dia, ouvintes que acompanham o Jornal Rádio Universidade. É isso aí. Nesta terça-feira, portanto, dia 10 de junho de 2025, hoje, dia da língua portuguesa. Dia de Portugal. De Camões. E das comunidades portuguesas, dia da artilharia. Dia do faturista hospitalar. E é aniversário de 96 anos da cidade maranhense de Urbano Santos, a 262 quilômetros de São Luís. Parabéns. A Universidade FM alcança mais de 30 municípios maranhenses e o mundo através da internet. Acesse www.universidadefm.ufma.br. Baixe o nosso app oficial. Participe pelo WhatsApp 99217 2647. Estamos no Instagram, Twitter e Facebook. Acompanhe também nos compiladores de rádios e plataformas de áudio, Spotify, Deezer, Amazon Music e Apple Podcasts. Universidade FM. O mundo se move sempre mais na 106,9. E você confere agora os destaques dos principais impressos locais. Manchetes do dia. Você acompanha com a gente no nosso site www.universidadefm.ufma.br, também direto no YouTube Universidade FM 106. A gente começa com os destaques de O Imparcial. Por aqui, a manchete é: de olho nos limites. Vereadores debatem hoje a transparência fiscal do município de São Luís. O anúncio foi feito durante a sessão plenária de ontem, segunda-feira, dia 9, pelo presidente da Casa, o vereador Paulo Victor, do PSB, que reforçou o caráter obrigatório da prestação de contas ao Legislativo e à sociedade. Destaque também aqui na capa de O Imparcial, interrogatório no Supremo. Mauro Cid diz que Bolsonaro buscava fraude nas urnas. Comunidade do Maracanã recebe curso para recuperar Jussarais, eliminatórias da Copa. Seleção de Ancelotti encerra com os paraguaios, né? Maranhão protesta, encara eliminatórias da Copa. Seleção de Ancelotti encara os paraguaios. E Maranhão protesta contra má arbitragem no Brasileirão. Esses são os destaques de O Imparcial. Mayra Nogueira, o que tem no Jornal Pequeno? Vai comigo aqui o Jornal Pequeno também, né? 7h20 agora. Vamos aqui, nesta terça-feira, a manchete de Jornal Pequeno é: comemoração dos 61 anos de Cedral. Brandão inaugura Viva Procon e anuncia obras de segurança, saúde e desenvolvimento social. Também como destaque, Câmara Federal vai declarar perda do mandato de Carla Zambelli, diz Mota. Governo inicia em São Luís audiências do orçamento participativo para 2026. Também como destaque, no Jornal Pequeno, eletricista é assassinado a tiros no bairro da Madre Deus, na capital, né?
Frente Agro reage e proposta de taxação das LCAs e critica a política fiscal do governo federal. E o estado do Maranhão soma 4,8 mil casos prováveis de dengue em 2025, 4.800 casos prováveis de dengue em 2025. Esses são os destaques dos principais impressos da capital maranhense na manhã desta terça-feira. Daqui a pouquinho tem os destaques dos portais. 7h21 agora. Dirigir com cuidado é a sintonia da 106. Informações do trânsito. E vamos para as informações do trânsito, chamando Borges Júnior para trazer as atualizações. Bom dia, Borges. Bom dia, Borges. Bom dia, Adalberto, Mayra. Bom dia a você que segue com a gente nesta terça-feira. Informações do trânsito nesta manhã de terça-feira. Fluxo seguindo dentro da normalidade para o horário nos principais corredores da capital, quando normalmente o fluxo mais intenso é para o condutor que se desloca sentido centro. Dessa forma, acontecendo na Avenida Jerônimo de Albuquerque, na altura do bairro Coafuma, trecho que neste momento tem fluxo maior sentido elevado do trabalhador, sentido centro. Nesse mesmo trecho, mas no sentido contrário, o número de veículos é considerável, mas fluindo sem problemas. Em relação a acidentes, temos um registro, foi uma situação acontecida na Chácara Brasil, na Avenida Brasil, acidente envolvendo 2 carros de passeio, registro apenas com danos materiais, a SMTT já atuando nessa situação, como foi um registro dentro do bairro, não afeta, portanto, o movimento, a fluidez nos principais corredores da capital. De momento, então, são essas as informações. Adalberto, Mayra. É isso aí, Borges, obrigado. Aqui a gente tem a visualização do mapa através do Waze, né? E ele traz as informações aqui da Avenida Jerônimo de Albuquerque, né? Jerônimo de Albuquerque, que segue bastante demandada neste momento, mas em certos trechos segue fluindo, até ali no antigo retorno da Forquilha, a Avenida Casemiro Júnior, ali no Anil, bastante demandada também, a Avenida dos Franceses, bastante demandada, Avenida São Marçal, no João Paulo, aqui na entrada da área Itaquibacanga, o trânsito já começa a ficar complicado, viu? E bastante complicado a partir do Mateus, aqui da UFMA, adentrando até chegar ao Parque Botânico da Vale, o trânsito segue bastante demandado nas primeiras horas da manhã desta terça-feira. Se você quiser participar também, é só mandar mensagem 992 17 26 47, ajudar a informar aqui sobre o trânsito. 7h24, daqui a pouquinho a gente volta com mais informações do trânsito aqui em São Luís. Notícias da cidade. 7h24 agora. Vamos ao noticiário com Borges Júnior. Borges, começando falando sobre suspeito de matar motorista de aplicativo em São Luís, está foragido, né? Como foi essa história? Crime acontecido na tarde de ontem, tarde dessa segunda-feira, era um motorista de aplicativo. A vítima foi assassinada no bairro Goiabal, bairro aqui de São Luís, na rua Genor Vieira. O motorista ele foi identificado como Sancler Cardoso dos Santos, tinha 27 anos de idade, era eletricista e atuava também como motorista de aplicativo. O autor do crime, o suspeito de cometer o assassinato, foi identificado também, é o Marcos Vinícius Lima Dutra, também tinha 27 anos de idade. Além de assassinar o motorista, ele ainda teria atirado contra uma adolescente de 17 anos, tentativa de feminicídio. A garota, então, foi baleada. Após ser atingida, ela foi levada para uma unidade hospitalar. Não está sob perigo de morte. Crime, ele teria sido premeditado. O assassinato teria sido cometido porque o Marcos Vinícius, ele estava com ciúmes da namorada, essa adolescente de 17 anos que foi baleada. Ele suspeitava que ela estaria se relacionando com esse motorista, com motorista de aplicativo, motorista que foi assassinado.
Essas são informações repassadas pela Polícia Militar. Ainda de acordo com a polícia, para assassinar o motorista, o plano arquitetado por Marcos foi o seguinte: ele convidou a namorada para ficar com ele, para estar na casa dele na noite de ontem, na noite dessa segunda-feira. Nesse período, o suspeito, então, acessou o celular da namorada, enviou uma mensagem à vítima, ao motorista de aplicativo Sancler Cardoso. A mensagem dizia que era para esse motorista, para ir buscar a garota. Então, o motorista assim o fez, foi até a casa de Marcos, e quando chegou à residência dele, foi recebido a tiros, foi atingido e acabou não resistindo. O motorista, o Sancler, teria sido atingido ainda dentro do próprio veículo, dentro do próprio carro. Foram pelo menos 9 disparos contra ele. A garota também foi atingida por um desses disparos que parecem ter partido aí de uma pistola 380, informações também repassadas pela polícia. E após cometer os crimes, Marcos Vinícius, ele fugiu, seguiu em uma motocicleta. Testemunhas já foram ouvidas, a polícia segue com as investigações, os trabalhos, no intuito de localizar e prender o suspeito, o Marcos Vinícius, que continua foragido. Ele que é suspeito de homicídio contra o motorista de aplicativo e também tentativa de feminicídio contra a própria namorada. Adalberto, Mayra. Que coisa terrível, né? Violência, tanta violência, e a forma como aconteceu isso também. Extrema violência esse crime. 7h27, mudando de assunto, Mayra. Vamos falando do Dia dos Namorados. Pesquisa do Procon aponta variação de até 1.200% em preços de presentes, Borges. Mais detalhes para a gente. Mayra, a gente lembra aqui que a data, o Dia dos Namorados, essa data ela é celebrada no Brasil em 12 de junho, e com atenção então a esse período, a essa data, o Procon Maranhão, o Instituto de Promoção e Defesa do Cidadão e Consumidor aqui do estado, aqui do Maranhão, realizou essa pesquisa, realizou a pesquisa de preços, levantamento feito entre os dias 1º e 5 de junho. A pesquisa coletou valores de pelo menos 40 itens, dentre esses itens, flores, livros e joias. Levantamento feito em cerca de 14 lojas, e a maior variação encontrada foi de 1.220%, foi registrada nas alianças de compromisso em prata. Uma loja, por exemplo, do Shopping da Ilha, essa joia, essa aliança, custa R$ 660, enquanto em uma outra loja do Rio Anil Shopping, o mesmo tipo de aliança sai por R$ 50, uma diferença aí de 1.220%. Essa variação expressiva, ela se deve ao material e também ao tipo de estabelecimento. O levantamento do Procon Maranhão, ele busca auxiliar o consumidor na escolha do presente ideal, mas aí com atenção ao orçamento. Essa pesquisa, a pesquisa completa, ela pode ser acessada no site do Procon a partir de ma.gov.br. Adalberto, Mayra. 7h29 agora, 7h29, está ficando complicado, né? E tem que ter pesquisa, sempre tem que ter pesquisa. Quiser dar presente, não só Dia dos Namorados, sempre vai ter uma grande variação. Essa aqui tá grande, viu? 1.200%, pelo amor de Deus. Borges, mudando de assunto, preço alto, né? Valor alto agora, a partir de agosto, a conta de luz ficará mais cara no Maranhão após revisão tarifária da ANEEL, né? Exatamente, a ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica, que vai realizar nesta quinta-feira, dia 12 de junho agora, audiência pública aqui em São Luís, audiência para debater revisão tarifária periódica da Equatorial Maranhão, a concessionária de energia que atende cerca de 2,8 milhões de unidades consumidoras nos 217 municípios aqui do estado. Em relação aos índices propostos, a empresa Equatorial Maranhão, os consumidores residenciais B1 é de 21,37%, classes de consumo, consumidores cativos, baixa tensão em média, 21,61%, e alta tensão média, 23,20%, e efeito médio para o consumidor, 21,85%. Após aprovadas as novas tarifas, elas vão entrar em vigor a partir do mês de agosto, a partir do dia 28. Adalberto, Mayra.
Obrigado, Borges, pelas informações. 7h31 agora. Borges, eu peço que fique na linha, tá? A gente vai para o break. Na volta, a gente vai falar sobre biblioteconomia. Programa de educação tutorial da UFMA promove seminário para celebrar 36 anos de atuação. No esporte, Tubarão treina para duelo com Altos. Cavalo e Bode fazem ajustes para os próximos confrontos pela Série D. Inscrições para a corrida São Luís 2025 seguem abertas. Tem Paulo Pellegrini, o que esperar dos times brasileiros na Copa do Mundo de Clubes? No Rádio Opinião, Governo do Estado prorroga inscrições para o #Pro, Programa de Residência Técnica Profissional, com o assessor do trabalho da CETRES, Secretaria de Estado do Trabalho e da Economia Solidária, coordenador da iniciativa, Ricardo Gonçalves. Tem as manchetes nacionais, a previsão do tempo. Não saia daí, a gente volta já já com mais Jornal Rádio Universidade. Jornal Rádio Universidade. Quer uma dica de bom desempenho midiático? Confira agora com a professora Josi Bastos. Professora, qual a importância da imagem na hora da entrevista? Primeira coisa, saiba que essa imagem ela vai ser compartilhada hoje com os diferentes canais de comunicação. Nós temos YouTube, nós temos Spotify, nós temos sites, para além da programação de rádio e TV. Então, não só o seu conteúdo, mas a sua imagem vai ser muito explorada por essas mídias, né, esses meios de comunicação. Então, cuidado, prepara sua pele, use vestimentas que possam mostrar segurança para a sua audiência, que possam mostrar organização para a sua audiência, sendo que você é porta-voz, ou de uma empresa, geralmente, né, ou da sua própria pesquisa, e está ali, de alguma forma, mostrando a sua imagem, aproveitando aquele espaço. Então, dica preciosa, vai dar entrevista independente do meio de comunicação. Se prepare para aquele momento, para você explorar uma maior qualidade daquela entrevista, daquele momento, daquele tempo. Gostou? Confira mais no Media Training da UFMA FAPEMA. Inscreva-se no site da 106, www.universidadefm.ufma.br. Na Faculdade Laboro, quem escolhe o jeito de estudar é você. Prefere aulas presenciais ou online, ao vivo, com suporte total da nossa equipe? Aqui você tem as duas opções, com a mesma qualidade de ensino. Faça a sua escolha e comece a construir seu futuro com a gente. Matricule-se também com sua nota do Enem. Em Direito, Estética, Psicologia, Enfermagem, Pedagogia, Administração, Recursos Humanos, Análise de Sistemas, Redes de Computadores, Gestão Hospitalar, Serviço Social e Gestão Pública. Mais informações em laboro.edu.br. Faculdade Laboro. Aprenda, evolua, conquiste. Você está ouvindo Jornal Rádio Universidade. Daqui a pouco na Universidade FM, 8 da manhã, sessão das 8. 9 horas, manhã 106. 11 horas, Santo de Casa. Profissional da saúde. Invista em seu futuro e aprimore-se em sua área de atuação. Instituto Pangeia. Pós-graduação, formação e cursos nas áreas de psicologia e saúde mental. Professores com excelência, com teoria e prática para melhor desenvolvimento do conhecimento. Instituto Pangeia, excelência em psicologia. Unidades São Francisco e Vinhais. Informações 992227070. Instagram instituto.pangeia. Site www.institutopangeia.com.br.
Trabalhador e trabalhadora em educação do Maranhão. Você sabe da importância do seu sindicato. E ter você do nosso lado é fundamental para o sucesso da nossa luta. Com a sua contribuição, nos mantemos mais fortes, atuantes e mobilizados. Faça parte do Simproecema e fortaleça a nossa categoria. Simproecema. Gestão, garantir direitos e avançar na unidade e na luta. Jornal Rádio Universidade. Sete horas e 37 minutos, agora de volta com o Jornal Rádio Universidade. Participe com a gente aqui, 992-17-26-47. Borges, novamente aqui com a gente para falar agora sobre biblioteconomia. Programa de educação tutorial da Universidade Federal do Maranhão promove seminário para celebrar 36 anos de atuação. Adalberto, o seminário vai ocorrer entre os dias 10 e 11 de julho, promoção da UFMA, da Universidade Federal do Maranhão, por meio do curso de Biblioteconomia, o primeiro seminário de formação, práticas e vivências profissionais no campo da biblioteconomia, iniciativa que celebra os 36 anos de atuação do Programa de Educação Tutorial, espaço interativo e reflexivo para o fortalecimento da relação entre profissionais e também acadêmicos. O evento ele vai ocorrer no Auditório Central, no campus Bacanga, aqui UFMA São Luís, e a programação ela vai contar com palestras, rodas de conversa, minicursos e oficinas, também com exposições de fotografias, lançamento de podcast e também de e-books, além de sessão de cinema. Vai ser cobrada uma taxa para aqueles que desejarem submeter trabalhos, participar dos minicursos e oficinas, também receber o kit de participante e concorrer aos sorteios. O valor dessas inscrições, o valor é de R$ 18,00 para estudantes de graduação, R$ 22,00 para estudantes de pós-graduação e R$ 25,00 para professores e profissionais. O prazo, em relação ao prazo para inscrição no evento, vai até o dia 5 de julho. Já o prazo para a submissão de trabalhos, ele chega ao fim em 13 de julho. No site da UFMA tem um link disponibilizado aí para efetuar as inscrições. Outras informações relacionadas à UFMA, a Universidade Federal do Maranhão, podem ser acessadas a partir do site da UFMA, portalpadrão.ufma.br. Mayra, Adalberto. É isso aí, maravilha, né? Borges, 7 horas e 39 minutos agora, mudando de assunto, Mayra, mas falando ainda de Universidade Federal do Maranhão. Exatamente, Adalberto. Falamos aqui que a UFMA inicia a terceira turma do curso de Media Training para pesquisadores da FAPEMA. Borges traz os detalhes. O curso de Media Training integra o projeto Estratégias de Comunicação para o Fortalecimento da Divulgação Científica no Estado do Maranhão. Auxilia pesquisadores no domínio e apresentação de forma clara de suas investigações ao grande público, também na boa comunicação com a imprensa, o que contribui para a ampliação das possibilidades de divulgação científica. O acordo de cooperação técnica faz parte de uma parceria entre a UFMA, Universidade Federal do Maranhão, por meio de seu sistema de comunicação, que inclui a TV UFMA e a Rádio Universidade FM, e a FAPEMA, Fundação de Amparo à Pesquisa e ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Maranhão. As atividades do curso, direcionadas a pesquisadores financiados pela FAPEMA, foram iniciadas nesta segunda-feira, momento que contou com uma breve explanação da diretora executiva da Universidade FM, professora doutora do Departamento de Comunicação Social da UFMA, Josi Bastos. É extremamente importante, nós já estamos na terceira turma, nós faremos 10 turmas, isso faz parte do nosso acordo de cooperação técnica com a FAPEMA, com essa terceira turma, uma turma cheia, porque agora nós ampliamos e estamos convidando também parceiros da TV,
da rádio, da FAPEMA, para que esses parceiros possam também colocar essas informações, falar para os gestores das empresas privadas e públicas, para que a gente possa expandir, na verdade, esse curso, né, mostrando todo o potencial da comunicação institucional, da rádio, TV e da FAPEMA, para a gente poder cada vez mais preparar melhor os porta-vozes da divulgação científica. Também esteve presente o diretor científico da FAPEMA, Cristiano Capovilla, que destacou a importância da parceria da FAPEMA junto à UFMA para a promoção do curso de Media Training. Olha, essa parceria é um sucesso absoluto entre a FAPEMA, a Rádio Universidade e a TV UFMA. Ela se insere dentro de uma linha de ação da FAPEMA chamada popularização da ciência. E a função é exatamente essa, qualificar gestores, qualificar pesquisadores, qualificar funcionários públicos para efetivar e divulgar a pesquisa científica, tecnológica e de inovação no estado do Maranhão. É preciso que a opinião pública, que os cidadãos saibam exatamente onde os recursos estão sendo investidos. E, para isso, nada mais importante do que utilizar os meios de comunicação. Então, a ideia é essa, é capacitar esses agentes, esses pesquisadores, para divulgar suas pesquisas, para ampliar o conhecimento da pesquisa, da ciência, da tecnologia, da inovação que é feita no estado do Maranhão. Cristiano Capovilla, que também vai participar do curso de Media Training. Também vou participar, porque eu tenho também que me capacitar, né? E, claro, os profissionais que estão ministrando os cursos são os melhores, né? São os grandes formadores de recursos humanos de alto nível na área da comunicação no estado do Maranhão, e eu também vou participar, porque eu quero me qualificar. E, como eu, outros, né? Então, a gente está sempre incentivando e divulgando, e está sendo um sucesso. Novamente, as atividades do Media Training foram abertas pela professora adjunta do curso de Comunicação Social da UFMA, Luiziane Silva Saraiva. Hoje nós fazemos uma contextualização do que é o curso, né? E o tópico da nossa conversa hoje é especificamente relacionamento com a imprensa, né? Para eles entenderem a importância do treinamento, qual o cenário, qual a proposta, obviamente, do curso, né? E preparar-los para as outras áreas, para as outras aulas, para os outros dias, que são bem específicos dentro dessa proposta macro de formação de porta-vozes. Refletindo a relevância da iniciativa, a bibliotecária, pesquisadora, gestora, professora, exercendo o cargo na UFMA, Suênia Oliveira Mendes, reconheceu a importância da iniciativa. Olha, assistindo aqui a primeira aula, a importância é fundamental. Por quê? Está ligado diretamente à popularização. Então, se nós ficarmos conversando e dialogando somente entre os pares, essa pesquisa, ela não vira ciência, ou seja, ela não ultrapassa as barreiras da universidade. Para isso, o curso, ele potencializa, porque é saber o que comunicar, como comunicar, quando comunicar e com quem comunicar, né? Então, esse processo, esse caminho que o curso nos oportuniza e potencializa para que a sociedade, a gente consiga dialogar. O curso de Media Training UFMA-FAPEMA é gratuito. Conta em seu programa com 10 turmas. As atividades incluem oficinas, rodas de conversa com profissionais da imprensa, unindo teoria, aplicações práticas da comunicação. Para participar das próximas turmas, os interessados devem estar atentos às informações disponibilizadas nos sites da Universidade FM, UFMA e FAPEMA. Borges Júnior, Jornalismo, Universidade FM. Previsão do tempo e Tábua de Maré. Faltando 15 minutos para as 8, nesta terça-feira, tanto em São Luís quanto no Maranhão, a previsão do tempo indica sol com algumas nuvens e possibilidade de chuva passageira durante o dia. À noite, o tempo tende a ficar firme, com poucas nuvens. Em São Luís, as temperaturas devem variar entre 24 e 31 graus, com umidade relativa ao ar entre 66% e 96%. E ventos moderados de leste e nordeste. O cenário é semelhante em outras regiões do estado, como o central do Maranhão, onde também são esperadas temperaturas máximas próximas de 31 graus e possibilidade de chuvas rápidas durante o dia.
Vamos agora à previsão da tábua de maré. Maré Nogueira, 7 horas e 46 minutos neste dia 10. Pré-amar, a primeira, aconteceu às 6 horas e 6 minutos, com 5,4 metros, 6 da manhã. A segunda vai ser às 6h44 da tarde, com 5,2 metros. Baixa-mar, a primeira, aconteceu às 0 hora e 4 minutos, com 1,3 metro. A segunda será ao meio-dia e 31 minutos, com 0,9 metro. Notícias do Brasil. Iniciando as notícias nacionais, a gente traz a manchete de Folha de São Paulo. Mota não garante a aprovação de alternativas de Haddad para o IOF. Presidente da Câmara diz que Congresso deve reagir ao fim das isenções e incentivos fiscais. Afirma que seu compromisso é de debater e analisar as medidas e cobra o governo Lula, do PT. A manchete de O Estado de São Paulo, Mayra, vai comigo? O Estado de São Paulo traz aqui: agro e construção rejeitam pacote de impostos. Mota não garante a aprovação. O governo propõe taxação de bets e tributação de 5% nas LCIs e LCAs, hoje isentas. Setores do Congresso dizem que pacote não passa. Tá difícil, né? Para finalizar, a manchete de O Globo: julgamento histórico. Cid diz ao STF que Bolsonaro alterou minuta golpista. Delator afirma que ex-presidente manteve ordem de prisão só de Moraes e confirmou que recebeu dinheiro de Braga Neto para passar a militares. 7 horas e 47 minutos agora. Praticar esporte é a sintonia da 106. Esporte. Ei, 7 horas e 48 minutos, agora vamos às notícias do esporte. Tubarão foca em treino para duelo com o Altos. Sampaio já embarcou para o local do confronto com o vice-líder da competição e finaliza os preparativos nesta terça-feira com atividades no centro de treinamento do River, lá em Teresina, Piauí. Sob o comando de Zé Augusto, o time boliviano está invicto a 3 jogos na Série D, em 4º lugar na chave, com 9 pontos. Agora busca um bom resultado no duelo pela 8ª rodada da fase de classificação para se firmar no G4. É isso aí, após a derrota para o Ceará na despedida da Copa do Nordeste por 2-1, os jogadores que foram poupados, titulares, voltam a campo. As únicas baixas são o volante Cavi, suspenso, e o meio-atacante Nadson, que se recupera de lesão. Sampaio Corrêa e Altos se enfrentam amanhã, quarta-feira, a partir das 7 da noite, no estádio Lindolfo Monteiro, em Teresina. Falando agora sobre cavalo e bode, fazendo ajustes para os próximos confrontos pela Série D. As equipes voltam aos treinos hoje, terça-feira, para os jogos válidos pela 9ª rodada da competição, que estão marcados aí para o fim de semana. O Imperatriz quer ampliar a série invicta e o Maranhão Atlético Clube busca a recuperação na sequência de 4 jogos sem vitórias. Já o Imperatriz, sob o comando de Paulinho Kobayashi, lidera o Grupo 2. Conta com o retorno do lateral direito, Fabrício, e dos zagueiros André Penalva e Felipe Almeida. No setor defensivo, do meio-atacante Wesley Santos. É isso aí, Maranhão Atlético Clube ocupa a 6ª posição na chave, com 8 pontos, e também, né, sob o comando técnico de Marcinho Guerreiro, faz ajuste no elenco e espera contar com 2 jogadores, o volante Railson e também o zagueiro Arlan. O Cavalo de Aço recebe o Altos no sábado, dia 14, às 7h30 da noite, no estádio Frei Epifânio. Já o MAC visita o Parnaíba no domingo, dia 15, às 4 da tarde, no estádio Pedro Alelaf, em Teresina. É isso aí. Para finalizar, Mara Nogueira, inscrições para a corrida São Luís 2025 estão abertas, né? Seguem abertas. Esse evento, organizado pelo Grupo Mirante, chega à 12ª edição, com uma agenda que promove o valor da saúde do esporte. Tem data prevista para o dia 27 de julho, a partir das 5 da manhã, com largada e chegada no Golden Shopping Calhau. A competição contempla atletas iniciantes e experientes, com categorias divididas por faixa etária. Prevê também modalidades para pessoas com deficiência
incluindo cadeirantes, deficientes visuais, intelectuais e físicos. Os percursos são de 5, 10 e 15 quilômetros. O evento estima reunir aí 1.500 pessoas, né? 1.500 atletas, e podem participar corredores a partir de 14 anos para 5 quilômetros e a partir de 18 para as demais distâncias. As inscrições seguem abertas na plataforma central da corrida até o dia 24 de julho ou até esgotarem as vagas. A taxa é de R$ 70. Informações pelo site centraldacorrida.com.br. Redação aqui de João Valdez, e você já sabe, tem muito esporte aqui de segunda a sábado, de segunda a sexta ao meio-dia e no sábado às 11 da manhã com o apito inicial. Tem Paulo Pellegrini, Mayra? Tem comentários com Paulo Pellegrini. O que esperar dos times brasileiros na Copa do Mundo de Clubes? Paulo Pellegrini responde. A análise sobre a participação dos times brasileiros na Copa do Mundo de Clubes, que começa no próximo domingo, pode se dar sob 3 pontos de vista. Quanto ao futebol jogado, pelo menos em nível doméstico, o Flamengo é o que tem maiores perspectivas. Na verdade, é o único que tem jogadores de capacidade internacional com condições de jogar a ponto de suplantar as fases do campeonato. O Palmeiras até tem um time quase tão capacitado, mas o jogo não agrada. Muito lançamento do goleiro, muito cruzamento sem sentido. O Botafogo tem até reencontrado seu futebol, que ainda não é o mesmo do ano passado. E o Fluminense segue com o mesmo futebol irregular desde 2024. Quanto ao nível de competitividade, os especialistas gostam de dizer que o Palmeiras está à frente. É o time mais focado, mais preparado fisicamente, que seria o que falta ao Flamengo. Um time que começa com todo o gás e vai perdendo fôlego ao longo da partida. O Botafogo ficaria no meio termo entre os dois e o Fluminense está tentando retomar uma identidade. Hoje, não é nem o time de posse de bola da época de Fernando Diniz, nem o de futebol ofensivo tão apregoado por Renato Portaluppi, seu atual treinador. Por fim, quanto aos grupos e possíveis chaveamentos no Mundial, o Fluminense foi o que se deu melhor, pois caiu numa chave em que é viável sonhar com classificação e com um jogo de sonhos nas oitavas contra River Plate ou Inter de Milão. Depois, quem pode se dar bem é o Flamengo, pois também caiu num grupo acessível para a classificação, mas se ficar em segundo, pode pegar logo o Bayern de Munique nas oitavas. O Palmeiras caiu em um grupo falsamente acessível, pois apesar de não ter nenhum europeu de ponta, também não tem nenhum time ruim, ou seja, é um grupo muito nivelado, então tudo pode acontecer. Mas o caminho para o Alviverde depois disso é o pior possível, pois PSG ou Atlético de Madrid seriam os possíveis adversários, os mesmos que o Botafogo já terá de encarar logo de cara, na pior chave que um brasileiro caiu, a única em que um time nacional é considerado zebra logo na fase inicial. Paulo Pellegrini para o Jornal Rádio Universidade. Rádio Opinião, a opinião de quem entende do assunto. O governo do estado prorrogou as inscrições para o RESPECPRO, o Programa de Residência Técnica Profissional. Para falar sobre esse assunto, a gente vai conversar agora com o assessor do trabalho da CETRO, da Secretaria de Estado do Trabalho e da Economia Solidária, que é o coordenador dessa iniciativa, o Ricardo Gonçalves. Ricardo, bom dia, seja bem-vindo aqui ao Rádio Opinião.
Bom dia, Adalberto. Bom dia, Mayra. É um prazer estar aqui na Rádio FM 106. Bom dia aos rádio ouvintes da Rádio FM. Maravilha, maravilha. Vamos conversar, né? Falar sobre essa iniciativa que é muito boa, mas a gente precisa primeiro trazer as informações sobre essa iniciativa, né? Que é o Programa de Residência Técnica Profissional. Isso tem um incentivo, né? A empregabilidade, também a atuação de empresas, né, através de programa Trainee. Enfim, como surgiu essa iniciativa? Olha, Adalberto, a Secretaria de Trabalho, através do secretário Luiz Henrique Lula, nós temos visitado os empresários, temos visitado muitas empresas. E uma das coisas que nos incomoda muito, né, é a gente ouvir nas empresas, principalmente nos cargos de direções, nos cargos mais intermediários, nos cargos mais de ponta, o sotaque mineiro, o sotaque paranaense, o sotaque goiano, né, o sotaque paulista, e a gente não vê nenhum sotaque maranhense na direção dessas empresas. Então, isso nos incomodou muito. A gente tem visto que nas empresas que têm se implantado, apesar da desoneração fiscal que o Estado oferece, mas os cargos de direção e os cargos intermediários, a maioria vem de fora. Então, isso nos incomodou. Então, era necessário, a partir disso, nós começamos a discutir, debater na secretaria, a possibilidade de ter um programa, né, que pudesse qualificar os nossos jovens que estavam saindo da universidade, pudesse colocar nessas empresas. Porque uma das grandes coisas que essas empresas nos colocam é de que não há experiência desses jovens. Então, a ideia, a gente pensou, então vamos botar esses jovens dentro das empresas para poder, inclusive, aprender a cultura da empresa, para poder ver se ascendem a esses cargos de direção. Então, foi a partir desse diagnóstico, né, que nós estabelecemos e fizemos o Programa de Residência Técnico Profissional, o RESTECTOR. Esse convênio, ele é um convênio com a UEMA, né? Com a FAPEMA, com a parceria da Universidade Estadual do Maranhão, com a parceria da Universidade Federal do Maranhão, né? E FAPEMA. A UEMA de São Luís e a UEMA Sul, né? Então, o convênio, ele é coordenado pela CETRES, né? O recurso é descentralizado para a FAPEMA, o recurso é FAPEMA e CETRES, de Secretaria de Trabalho e Economia Solidária, com apoio das universidades. Ricardo, essa iniciativa é muito boa, viu? Tem que elogiar, porque esse sentimento, né, que vocês tiveram, isso aí não é uma coisa de agora, né? Essa capilarização e empregabilidade, ela é extremamente necessária. Ter essas pessoas, né, a qualificação de quadros locais é extremamente importante, porque, afinal de contas, o emprego tem que estar aqui, né? Não adianta o Estado gerar riquezas e trazer gente de fora, né? Enfim, para atender essas demandas. Tem gente aqui, é preciso uma qualificação, claro, né? Mas tem gente aqui. Então, assim, como está sendo esse processo? Essas inscrições, elas vão finalizar que dia? Quem pode se inscrever? Enfim, como é que vocês estão trabalhando isso tudo já para dar os primeiros encaminhamentos, né, dessa iniciativa? O programa ele vai atender residentes formados em engenharia, né? E aí todas as engenharia elétrica, engenharia mecânica, engenharia civil, engenharia florestal, engenharia ambiental, engenharia de produção, engenharia aeroespacial e na área de ciências sociais aplicadas, administração, contabilidade e recurso humano. O residente ele precisa estar formado até 3 anos, né, para poder acessar, né, o edital. Já está aberto as inscrições para que as empresas possam se cadastrar, né? Está aberto até o dia 20 deste mês o cadastro das empresas, para que essas empresas elas podem solicitar, dentre esses profissionais que eu citei,
dentre esses profissionais que eu citei, as vagas que eles querem de residentes, e a partir da solicitação das vagas, há uma comissão formada por essas instituições que eu já citei, FAPEMA, o EMASU, o EMA e o UFMA, que irão fazer a seleção dos residentes e a seleção das empresas. O edital dos residentes ele será lançado agora, dia 13, pelo governador Carlos Brandão e pelo secretário Luiz Henrique Lula da SET e pelo Nordman, presidente da FAPEMA, por meio de um vídeo que o governador irá lançar. A partir desse lançamento, o edital ficará aberto para os residentes por 30 dias e depois desse período a gente passa a selecionar os residentes e as empresas para que o programa possa funcionar. A CETRES, com a FAPEMA, irá pagar uma bolsa de R$ 2.500 para os residentes, para esses residentes que serão selecionados, dessas áreas que eu já citei, de engenharias e ciências sociais aplicadas, e a empresa entrará com uma contrapartida de seguro de vida, né, vale transporte, vale alimentação e plano de saúde. É uma contrapartida mínima que as empresas irão oferecer. O grosso do recurso financeiro será alocado pelo Estado do Maranhão, né, pelo governador Carlos Brandão, com essa bolsa para os residentes. Nós abriremos, primeiramente, 50 vagas, que serão chamadas imediatamente, e abriremos 50 vagas de reserva para um outro momento, quando a gente também alocar novos recursos orçamentários para os cadastros de reserva. Certo. Isso aí é por vaga, esse número aí, primeiro de 50 até 100 vagas de pessoas, né? No caso aí, força de trabalho, é isso? Ou número de empresas? Isso. As empresas já estão se cadastrando. Nós temos já em torno aí de 54 empresas já cadastradas. As empresas vão clicar no link, que está inclusive aí no site da UFMA, no site da UEMA, no site da UEMASU, no site da SET e no site da FAPEMA, e no site da FIEMA. Né? As empresas clicam lá, se cadastram, colocam o número de vagas nas áreas que elas querem, nas áreas de engenharia, nas áreas de ciências sociais aplicadas, colocam as quantidades. Após esse processo das empresas, que finda dia 20, aí nós vamos fazer a seleção, paralelamente, o edital do residente, né? Vamos dizer assim, dos alunos que serão, dos formandos que serão selecionados, vai estar correndo também, né? E a partir do número de vagas selecionadas, obviamente que a gente não vai poder atender todas as vagas das empresas, tem todo um critério para a seleção das vagas, que inclusive vai estar constando nos editais, aí nós vamos selecionar esses residentes, e a partir da seleção desses residentes, desses trainees, nós vamos alocar eles à empresa. Terão também, além dessa coordenação, que eu já citei, composto, nós vamos ter supervisores, né, da CETRES, que irão acompanhar esses residentes da empresa, e também as empresas terão a contrapartida de alocar um profissional na empresa para acompanhar esses residentes, para, inclusive, ir orientando sobre o trabalho. No final do trainee, esses residentes irão elaborar um relatório, né, de satisfação, né, do que aconteceu no período. A universidade também terá professores orientadores, Adalberto, acompanhando esses residentes, né, tanto da UFMA quanto da UEM e da UEMASU, terão acompanhando, e no final, e também a gente terá um relatório de satisfação dessas empresas quanto profissional. Qual é a ideia? É que essas empresas, a partir desses residentes colocados, elas possam absorver esses profissionais, né, a partir daqueles competentes que forem se desenvolvendo, forem, né, tendo qualidade no trabalho, de que elas possam absorver esses profissionais. E se a empresa tiver necessidade ainda de ter mais uma experiência, a gente pode até prorrogar isso por mais um ano, né, para que a empresa e o profissional possam, de fato, adquirir a cultura da empresa. Maravilha, maravilha. Era justamente isso que eu ia perguntar, né? Esse período, se ele tinha um limite, enfim, ele pode ser prorrogado. Que bacana. Vocês estão trabalhando já com... Né? Opa! O trainee é 1 ano e pode ser prorrogado por mais 1 ano. Sim.
Então, assim, você já tem uma meta futura, né? No caso aí, já de aplicar no ano que vem também, enfim, já tem essas expectativas? A nossa ideia, inclusive, nós queremos transformar isso, Adalberto, é uma ideia do secretário, nós estamos nesse diálogo com o governador, de transformar isso numa política de Estado, né? Porque, assim, sai governo, entra governo, e às vezes se mudam as políticas. A gente acha que essa é uma política importante de preparação dos nossos profissionais, do nosso jovem que sai da academia, que sai do ensino superior, né? E a gente precisa, de fato, o Maranhão está sendo um celeiro aí de emprego, a gente vê todo dia aí do CAGED, a gente tem ascendido na vaga de empresa, várias empresas têm vindo para o Maranhão, essa ida do governador à França, né? Foi buscando também novas empresas, tanto no mercado de laticínio, e a gente precisa preparar, Adalberto, nossa mão de obra para esse novo mercado que está surgindo no estado do Maranhão. Maravilha. A gente não pode deixar que essa mão de obra ela seja absorvida só por quem vem de fora. Nós também temos competência, nós temos profissionais competentes, temos universidades que formam com qualidade, e a gente precisa botar esses profissionais dentro dessas empresas que estão vindo ao Maranhão. Belíssima iniciativa, viu, Ricardo? Só lembrando aqui, né, essas informações estão em portal Residência Cetres, setres.serve-uema.com.br/pesquisa, não é isso? Isso. Muito obrigado, viu, Ricardo? Eu acabei de conversar aqui com o Ricardo Costa Gonçalves, ele que lidera essa iniciativa, né, dirige essa iniciativa da CETRAS, que é a Secretaria de Estado de Trabalho e Economia Solidária, é justamente o RESPECPRO, né, o Programa de Residência Técnica Profissional. O pessoal tem até, as empresas têm até o dia 20 agora para fazer essa inscrição. Não é isso, Ricardo? Muito obrigado e um bom dia e um convite agora também, né, para essas empresas, mais um convite. Alberto, eu que agradeço pelo espaço que a Universidade FM está dando, a Secretaria de Trabalho, esse grande programa, né? Gostaria de convidar todos os empresários que estão nos ouvindo, né, que pudessem fazer seu cadastro. O cadastro vai até o dia 20 deste mês. Esse link que a Adalberto colocou, ele vai estar no site da UEMA, no site da UFMA, no site da CET, no site da FIEMA e no site também do SEBRAE. Então, todos nesse site. Então, você pode acessar por um ou por outro. É importante que vocês acessem o programa para que a gente possa, de fato, fazer um grande programa no estado do Maranhão e possamos dar continuidade a esse importante programa. E obrigado, Adalberto, pelo espaço, né? A gente sabe que o jornal da Universidade FM tem uma audiência enorme. Eu mesmo, todo dia que for para o trabalho, fico ligado no jornal ouvido, né? Maravilha. E muito obrigado. Maravilha. Continue nessa audiência também e que continue voltando, né, para trazer informações muito bacanas como essa, tá? Muito obrigado, Ricardo. Assim que a gente lançou o edital, Adalberto, eu vou lhe comunicar e voltar para a gente poder dizer que já lançamos o edital dos residentes. Obrigado. Maravilha. A gente agradece bastante, né? E, claro, toda a população do Maranhão que vai ter aí essa empregabilidade impulsionada, com certeza. Muito obrigado, Ricardo. Bom dia. Bom dia. E esse foi o Jornal Rádio Universidade desta terça-feira, uma produção do Núcleo de Jornalismo da 106. Eu, Mayra Nogueira, aqui. Ela assume agora a sessão das 8. Muita música boa a partir de agora, tá? Antes tem Rádio Ciência e depois a gente volta, né? Aliás, amanhã a gente volta com mais informações aqui no Jornal Rádio Universidade. Um ótimo dia. Bom dia, Mayra. Bom dia, Adalberto. É isso. A gente se encontra já aqui com sessão das 8. VYC 626, Rádio Universidade FM, 106,9 MHz, Cidade Universitária Dom Delgado, uma emissora da Universidade Federal do Maranhão e Fundação Souza Andrade. Acompanhe-nos em www